Legal, gente, vamos lá, vamos fazer uma questão sobre aqueles assuntos que nós conversamos. Então, uma questão que vai envolver concordância, que vai envolver regência e vai envolver também colocação pronominal. Acompanhe comigo aqui, por gentileza. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, ó, questão para juiz de direito. Vejam só que interessante, hein? Um concurso dificílimo, mas vejam como a gramática ela é igual para todos nós. Então, assinale a alternativa correta quanto à concordância, regência, colocação pronominal em conformidade com a norma padrão. Vamos fazer aquele esquema, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver a questão e eu vou voltar aqui com a explicação. Fechou? Então vamos lá. Bom, segundo a VUNESP, nesse concurso para juiz de direito lá do Rio Grande do Sul, a alternativa correta é a letra D de dado. A gente vai ver se é verdade isso. O que está em vermelho, gente, está errado. Então, primeiro, ó, dado as dimensões. Esse dado é um adjetivo. Ele é um adjetivo que ele deveria estar concordando com o substantivo dimensões. E o protejam ali é o verbo. E esse verbo, ele tem um sujeito dentro do contexto. Vamos ver como é que fica o correto. Então, dadas as dimensões que foram dadas, né? Então, eu tenho aqui o substantivo dimensões, e o adjetivo dadas, aqui, ó, substantivo, e o adjetivo concorda, mesmo que ele esteja anteposto, né? Então, o correto seria aqui, ó, vou consertar, dadas as dimensões, tá? Então, vejam que ele está no singular, que eu fiz aqui. Eu transformei esse adjetivo, ó, em feminino, porque dimensões é feminina. Mas vejam, ainda está faltando a letra S, então vamos colocar aqui, ó, dadas as dimensões. Então, ele é um feminino no plural, tá? Então, se tivesse só assim, ó, dada as dimensões, nós continuaríamos com um erro de concordância no caso de número, porque estaria no singular, tá? Então, aqui a gente conserta colocando o S aqui, ó, para ele concordar com dimensões. Como tem a ver com regência, né? Pedem para alguém fazer alguma coisa. E no caso é o governo, que é o núcleo do sujeito do verbo proteger aqui, ó. Então, o verbo proteger concorda com governo. Governo as proteja. E esse as aqui, que é no caso, ele é um pronome, né? É um pronome oblíquo átono, ele está concordando com pessoas, né? As pessoas pedem para que o governo as protejam as pessoas aqui. Tudo bem? Então, resumindo, ó, dadas as dimensões da crise na Catalunha, as pessoas pedem para que o governo as proteja. É o governo que protege as pessoas. Vamos cortar aqui. Vamos para a letra B, ó. Exista diferenças, correto seria existam, porque o verbo aqui tem como núcleo do sujeito diferenças, ele tem que concordar. Então, ensina-se espanhol na Catalunha para que no futuro não existam diferenças entre cidadãos. Aqui eu chamo a atenção também da palavra cidadão, porque muita gente confunde o plural desse substantivo. É cidadãos, tá, gente? Não é cidadões, é cidadãos, o plural. É vedado e o tenha. O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. O que é vedado? Olha as vírgulas, você vai passar por cima dessas vírgulas e vai encontrar aulas ministradas, elas que são vedadas. Então, o verbo está no plural e o vedado aqui, que é um adjetivo que concorda com aulas, ele tem que concordar em número e em gênero. Então, vedadas as aulas. Embora já tenham admitido-se exceções, quem admite alguma coisa, exceções são admitidas, então exceções é o sujeito, então o verbo auxiliar, que é uma locução verbal, se é uma locução verbal, via de regra, o verbo auxiliar é que trabalha. Então ele que vai concordar com exceções. Na letra E, a gente tem apoia ou repercute, vamos lá, recrute, melhor dizendo. Então, quem é que apoia aqui, ó? Certamente mais de um simpatizante. Então, a gente tem o mais de um simpatizante do separatismo, sujeito formado pela expressão mais de um, aqui, ó, ou mais de uma, tanto faz, tá? Ó, mais de um, podia ser mais de uma, ele tem um núcleo no singular e o verbo concorda com ele, tá? Então, apesar de tecnicamente você imaginar, se é mais de um,
Então tem que ser no mínimo 2, então o verbo tem que ir para o plural. Não é verdade, hein? Mais de um, você tem aqui o núcleo do sujeito que está no singular. Então o verbo concorda com ele, tá? Se o mais de um aparecesse mais de uma vez na frase, por exemplo, mais de um simpatizante, vírgula, mais de uma pessoa apoiam, aí sim, aí eu tenho 2 núcleos. Recrutem, o que se recrutem? Docentes. Então quem recruta alguma coisa, esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele está acompanhado de uma palavra ser, não importa que ela esteja antes, porque nós temos aqui uma atratividade, uma palavra atrativa. Então, o que está errado aqui na letra E? O verbo recrute aqui tinha que estar no plural para concordar com docentes, e esse ser tinha que estar antes, porque a palavra que, nesse caso, apoiem que, esse que aqui é uma conjunção, ele é uma palavra atrativa. Então, a próclise, ela é obrigatória aqui. Então, nós temos aqui questão envolvendo concordância e também envolvendo a palavra atrativa. No caso da letra E, dá para explicar bem isso. Sempre que eu tenho uma palavra atrativa, eu tenho que verificar o verbo. Se ele não estiver terminado em R, então o pronome oblíquo átono tem que estar antes do verbo, formando próclise, conforme você vê aqui, né? Porque a próclise aqui é obrigatória por causa da palavra atrativa. Então, no caso de uma colocação pronominal, tomem cuidado com as palavras atrativas. Estudem inicialmente as chamadas palavras atrativas aí. Beleza? Fechamos a questão. Vejam, uma questão no concurso de juiz de direito, que é um concurso dificílimo, e, no entanto, é uma questão que dá um pouco de trabalho, porque tem mais de um assunto. Mas aquilo que eu comentei com vocês, quando você tem mais de um assunto, você pode ir por eliminação. De repente já achou um erro ali na concordância, que é o que você conhece mais, já elimina aquela alternativa. Você não precisa ficar olhando os 3 assuntos. Eu sempre comento com os candidatos, quando a gente tem questões com mais de um assunto, eu mostro para o candidato que elas são mais fáceis de serem feitas do que questões que têm um assunto só, que dá um pouco mais de trabalho. Mas é isso. Fechamos mais uma aí. Obrigado pela atenção de vocês, espero tê-los ajudado. Fica ligado, vai ter mais vídeo para vocês. Bons estudos. Até a próxima. Valeu, gente.